Daniel 6, a partir do 2. Daniel, capítulo 6, a partir do 2. E o Senhor tem já falado desde o começo do culto, né? Tem confirmado a palavra. Isso nos alegra. Todos acharam? Se alguém achar, se coloquem de pé. Para a glória do Senhor Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes desses contam, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reinado, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitões, príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ative, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Até aqui, pode se sentar. Aqui vamos falar de um homem, profeta, chamado Daniel, o qual a Bíblia fala mais à frente que ele era amado de Deus. Ele era alguém que verdadeiramente buscava a face do Senhor. Daniel, ele já tinha passado por outras situações que provaram a fé em Deus. Assim, quando ele foi tirado lá de Israel, ele veio para a Babilônia, e ali ele se separou junto aos seus amigos e não comeu dos manjares do mundo, porque ele apenas comia legumes e água. Então, assim, não foi a primeira experiência que ele teve em uma situação ali desconfortável, E mais logo à frente, ele se viu diante do rei também para revelar o sonho do rei. E assim o Senhor foi cada vez tendo mais intimidade com Daniel, porque assim Daniel permitia ter essa intimidade com Deus. Porque aqui a palavra era clara, que Daniel orava 3 vezes e se ajoelhava. Sabe, irmão, quando Deus deu essa palavra para mim de Daniel, Ele mostrou muito nós, muito eu, sabe? Daniel era como eu e você, não tinha diferença, Ele era um comedor de legumes, bebedor de água, ele era um adorador, e isso não se ausentava de problemas, de aflições, sabe? Muitas das vezes ele se viu ali,
igual dessa vez, ele teve um decreto de morte. Porque se ele orasse a Deus, o decreto era morte. Sabe, irmão, quando nós estamos buscando o caminho do Senhor, muitos vão se levantar contra nós. Muitos vão se levantar para paralisar o nosso chamado. Muitos vão se levantar para paralisar a nossa fé. Mas, irmão, você está falando de quem? Do meu irmão do lado, eu estou falando de principados e potestades, que usa aqueles que dão a legalidade. E aqui, Daniel não temeu diante do decreto, porque a intimidade com ele, que ele tinha com Deus, era muito maior. Sabe? Que a pastora iniciou aqui no Romanos 8:31. O que separará do amor de Deus? A fome, a tristeza, um decreto. Não orará ao teu Deus, não prestará culto durante 30 dias. Sabe, como a pastora falou, hoje foi um dia de chuva, mas você chegou. O decreto talvez não era de um tempo bom, talvez não é um dia ensolarado, não é um tempo fresco, é um tempo de chuva, bem apropriado para ficar em casa. Mas você veio adorar o Rei da Glória. Mas o Senhor nos pergunta nessa noite: e se houvesse um decreto hoje, te proibindo para adorar o Rei dos Reis, te proibindo de essas portas estarem abertas? Será que você continuaria adorando o seu Deus da mesma forma que você adora? Será que você não negaria a tua fé? Será que a tua fé está tão alicerçada no Pai que você não negaria o nome de Jesus? Sabe, domingo o pastor Rogerinho foi muito usado aqui pelo Espírito Santo de Deus, aonde Paulo, o Espírito Santo de Deus diz: a coisa vai apertar, as coisas vão ficar estreitas. E quando o Senhor me deu essa palavra, ele me trouxe muito a atualidade que acontece hoje. Muitos estão se levantando, e não é qualquer um. São pessoas importantes que estão se levantando contra a igreja do Senhor, contra eu e você que adora o Rei dos Reis. Muitos querem nos calar, muitos querem as portas da igreja fechadas. E aí, quando eu deparo com esse decreto, que os próprios ali que conviviam com Daniel, presidentes, pessoas ali importantes, tramaram contra Daniel. Porque o que Daniel tinha era excelente. Sabe, irmão, o que você tem hoje é excelente, é o Espírito Santo de Deus. E talvez você se sente tão inferior, tão pequeno. Você fala: meu Deus, quanta luta. Às vezes um decreto, olha, é uma doença. Essa doença é morte. Às vezes um decreto, olha, para você acabou o seu casamento. Talvez um decreto, olha, fechou as portas do emprego. Seu filho não tem mais solução. Sabe, são tantos decretos hoje para nos paralisar em meio à caminhada com Cristo. Daniel não foi diferente. Quando uma luta acabava, vinha outra. Será coincidência? A gente acaba uma luta e fala: oh, agora eu vou viver bem. Aí vem outra, e vem outra, e vem outra. Como a pastora iniciou Romanos, nem Deus, né, culpou o seu próprio filho. A gente não vai ser culpado de aflições, de sofrimentos, mas há uma diferença quando você adora, quando você é íntimo, quando você tem o Senhor pertinho, você tem providência do alto. Quando o seu joelho se dobra perante ao Rei da Glória, Ele envia socorro do céu.
para que nenhum dano cause a você. Mas a sua confiança tem que estar nele. A sua confiança tem que estar nele. Não perante ao homem, nem que o homem decreta. Porque o homem é falho. O homem muitas vezes é levantado pelo inimigo para nos entristecer, para nos paralisar, para nós desacreditar de um Deus tão grande que fez, que faz e que fará maravilhas em nossas vidas. Daniel, no 10, ele disse: quando ele soube do Egito que estava assinado, entrou em sua casa. Ele não fechou as janelas, não. Ele escancarou a janela para Jerusalém. Ele não estava fazendo nada oculto, não, ele com medo de homens. Ele entrou na sua casa, no seu quarto, porque como a palavra diz, ele entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, e chame a presença. Sabe, irmão, é muito bom você falar para o irmão, para o evangelista: ora pela minha vida, né, evangelista, eu estou com um problema. Mas a diferença quando você fala: papai, vem aqui, perante a ti eu apresento as minhas petições, a minha fraqueza, a minha pequenez. Eu reconheço somos pequenos, falhos, mas reconheço a tua grandeza. Sabe, quando Deus olhava para Daniel, ele via que, independente da posição de Daniel, ele não perdeu a humildade, ele não perdeu a posição de filho, de dizer assim: pai, eu dependo de ti. Há um decreto lá que vai dizer que se eu falar contigo, pai, eu vou morrer. E não importa, porque se eu morrer aqui, eu vou abrir os olhos na glória. Você está entendendo? Que a nossa amizade, a nossa proximidade com Deus não se limita somente aqui. Porque ainda assim, o Senhor Jesus diz assim: aquele que ainda que morrerás, viverás. Sabe, irmãos? Mas tem coisas, tem decretos que passam em nossas vidas. Não é para morte, não é para desanimar, é para te fortalecer. É para você sentir a providência do Senhor, sentir o carinho do Senhor. Sabe, Daniel, ele não falou assim: Deus, estou me sendo injustiçado, por que está acontecendo isso comigo? Porque a nossa primeira, às vezes, quando nós vamos falar com o Senhor, a gente já quer nos colocar em condições de vítimas, né? Tipo: Senhor, tá vendo? Não, você não está me vendo. Meu armário está vazio, Deus, você não está vendo? Você não está vendo, Deus, que os exames deu tudo errado? Senhor, você não está vendo que o meu vizinho me persegue? Senhor, você não está vendo que as contas estão chegando e não tem a providência? Ei, o Senhor não te esqueceu. E Ele sabe muito bem do que você precisa. Ele sabe muito bem do que está acontecendo com a sua vida. Mas eu vou te dizer algo que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto você não se posicionar, enquanto você não reconhecer, enquanto você não descer aos pés do Senhor, a providência não vai chegar. Mas Deus, se o Senhor é ruim, não. Ele quer que você aprenda a confiar. Porque quando faltar chão, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Pedro não tinha chão, Pedro estava ali no barco. E ele disse para o Senhor: deixa que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro, estou contigo, anda. Pedro andou, mas ao meio do caminho, Pedro duvidou. Será que eu e você não estamos duvidando daquele que te chamou? Será que você não está colocando em dúvidas tudo aquilo que o Senhor já profetizou na sua vida? Que você é capaz, que você é forte e corajoso nele, que você pode muito mais.
Será que você não está olhando para o vento? E Pedro, quando olhou ali, acho que eu vou afundar. E quando os pés ele começou a afundar, Jesus estende a mão. Quando você está se afundando, em meio à sua tristeza, ao seu mundo, que você às vezes se fecha, o Senhor estende a mão, porque Ele não quer que você morra nessa situação. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Mas primeiramente eu preciso ter uma intimidade com o Senhor. Eu preciso trazer Ele para perto. Sabe quando o Senhor fala assim, olha, nos dízimos, eu quero uma primícia, eu quero os 10%. Sabe, Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, Ele podia pedir tudo, os 100. Ou pedir 90 e te deixar com 100, ou com 10. Mas Ele pediu 10. Mas por que 10? Mas Ele quer a primícia, Ele quer o começo, Ele quer o melhor de você. Quando você acorda, você fala com quem primeiro? Você acorda reclamando? Você já acorda blasfemando? Ou você chama o Espírito Santo? Pai, nem sei como vai ser meu dia, mas tudo está nas tuas mãos. Direciona, me dá sabedoria, chama Ele para perto. Aí você toma café, chama Ele para perto. Vai almoçar, fala com o papai. De tarde, tira um tempo para Ele. Sabe, eu não sei qual é o momento seu, mas tira um momento para Ele. Para Ele ver que você se importa. Que não é um amor de interesses. Sabe? Dizer que eu amo meu irmão, ver ele passar fome, não diz nada se eu não der o pão. Se eu falar para Deus, Deus, eu te amo. Me amas? Pedro, você me amas? Pedro, você entregar a morte, eles vão vir no estado. Aí Pedro logo responde, Senhor, eu até morro. Aí Jesus diz, Pedro, tu me negarás antes que o galo cante. Sabe, Pedro dizia que amava muito Jesus, mas no momento de decreto ali, que o Senhor foi pregoado no madeiro, Pedro saiu fora. Embora eu acredito que ele saiu com o coração doendo, sabe? Dizer, negar, não conheço. Porque ele tinha muito medo do decreto. Mas depois, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi lá falar com Pedro, falou, Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Tu me amas? Amo. Tu me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro se entristeceu. Aí ele falou, então tá, apacenta as minhas ovelhas. Agora você entendeu. Sabe? É amar o Senhor com atitude. É amar o Senhor nas pequenas coisas, sabe? É trazer Ele para perto, é teu amigo, o Espírito Santo, é o teu amigo. Ele nos deu, o Senhor nos deu de presente essa presença gloriosa. Disse que não afastaria de nós, sabe? Até Ele voltar, Ele vai ficar aqui. Só que Ele não fica se a gente não chama. Ele não fica em tempo sujo. Ele não fica quando a gente divide a glória dele com outras coisas, com deuses, com coisas que passam rápido. Irmão, falta muito pouco para Jesus voltar. E os reis já estão se levantando contra a igreja. E que eu e você estamos fazendo. Sabe, a pastora falou que ministrou lá em Mongaguá sobre os soldados, né? O Senhor está chamando soldados.
Mas os soldados têm que estar prontos. Como que eu vou para uma guerra se eu nem sei pegar na espada? Se eu nem sei manusear? Irmãos, eles estão tentando tirar a palavra sutilmente. Será que se vier um decreto sobre nós, aguentaríamos? No estado de hoje, reflete hoje a sua vida. Eu gosto muito de frisar a pandemia porque foi um grande aprendizado, onde as igrejas fecharam as portas e muitos relutaram para fazer cultos, nem que fosse escondido. Eu lembro como se fosse hoje, o nosso pastor falou, isso veio para alertar a igreja. Muitos vão sair, porque não vão aguentar. Aguenta 1 ou 2 dias ali, ouvindo pela live, mas tem uma constância, sabe? Porque não chama presença. Não tinha de real uma intimidade. Mas muitos que estavam lá fora vieram para o Pai. Porque no momento da dificuldade, eles não tinham para onde olhar, olharam para o alto e da onde veio o socorro. Aleluia, Deus! O único lugar, irmão, que vem o teu socorro é do Senhor. É do Senhor. E não há decreto contra a tua vida que vai prevalecer se você estiver debaixo da mão do onipotente, do onipresente, do onisciente. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele reinará. E você quer reinar com ele para todo sempre, mas tem que resistir aos dias maus. Eclesiastes 12 diz assim: lembrai do Criador na tua mocidade, para quando vir os dias maus, não se arrepender dele. Quando ele fala da mocidade, ele não está se resumindo somente à juventude, mas ele está resumindo a um momento quando a juventude está no auge, está num momento ótimo, favorável, com vigor, com força, com alegria. Mas aí vai vir o inverno, aí vai vir a velhice. Não digo nem a velhice, a minha idade, que a gente já sente uma dor aqui, uma dor ali. Eu já sei. É uma dor aqui, pai, é uma dor ali. Ajuda Deus. Ajuda Deus. Tá, tem glória ali. Inclusive o Pilates é muito bom, viu, irmãos? Eu convido todos a fazerem. Ajuda muito. Sabe? Então, o Senhor fala assim: lembra do Senhor quando tudo estiver favorável na sua vida, para que quando vir os dias maus, de decreto, de doença, de escassez, de fome, de frio, Ele esteja com você. Ele esteja do seu lado, te trazendo a providência. Sabe? O que o Senhor quer de nós essa noite não é muito. É só a primícia. É só o seu amor verdadeiro por Ele. Ele só quer que o seu coração clame a Ele como o único suficiente Salvador. Único e exclusivo. Ele não divide a glória com ninguém. Tem buscado seus interesses? Busque o reino da glória. Busque primeiramente as coisas do alto, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí, continuando no 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não estava orando escondido.
Porque aqui fala que as janelas estavam abertas. Ele não estava fazendo nada escondido, nada com medo. Elias, quando recebeu uma notícia que Jezabel queria o matar, o que ele fez? Ele se escondeu na caverna. Mas aqui Daniel não se escondeu. Apenas era um lugar que ele adorava o Senhor. Ele o chamava à presença. E aí então, no 12, então se apresentaram ao rei a respeito do edital real e disse-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, a não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a oração. Se levantaram contra Daniel. Mas Daniel continuava a orar, continuava a falar com o rei da glória, continuava a clamar ao Senhor, porque ele tinha a certeza que ainda que realmente ele morresse, nada mais importava. Mais nada importava a não ser a comunhão com o rei da glória. No 14, ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrar, e até pôr do sol trabalhou para salvar. Nem o rei queria que Daniel morresse, porque o rei sabia do caráter, do espírito excelente. Sabe, eu tenho certeza que Daniel mudava o ambiente com a presença do Senhor. Era diferenciado. Você é diferenciado. E se você não é, você tem que ser. Ah, eu tenho que ser melhor que ninguém? Não. As pessoas têm que sentir o cheiro do Senhor em você. Sabe? Aonde está acontecendo em Fogaréu, tu é a água. Aonde está acontecendo uma briga, tu apazigua. Aonde tem dor, você tem um abraço. Aonde alguém tem uma palavra de derrota, você tem uma palavra de vitória. Mas nada sobre você, sobre o Rei da Glória. Seja diferente. E quando nós somos diferentes, até o Rei é nosso favor. Não tem nada. Eles não achavam nada, nenhuma brecha em Daniel. Está vendo a importância de fecharmos as brechas? Todos os lados. Para que o inimigo não ache nenhum momentinho para ali nos destruir. E ainda assim que eles usaram a palavra contra Daniel, não prevaleceu. E isso que Daniel nem sabia, que no capítulo aqui, quando ele fosse jogado, os leões não iam pegar ele. Às vezes eu não sei que capítulo da história a sua vida está, mas às vezes você nem sabe. Mas no capítulo próximo já está escrito tua vitória. Porque de Daniel já estava. E ele nem tinha lido Daniel. Assim, a nossa história já está escrita. Antes mesmo que fôssemos em forma, o Senhor já tinha te visto. E Ele já sabia que você poderia ter uma vida de vitória. Mas como o pastor pregou, ministrou no domingo, a decisão é nossa. É nossa de resistir. É nossa de dizer não. É nossa de dizer sim para o Rei da Glória. É nossa de dizer: Pai, eu reconheço minhas fraquezas, mas aperfeiçoe em mim o teu Espírito excelente. Sabe? O Senhor não quer que você seja super cristão. Não. Ele não quer que você diga assim: Pai, eu sou forte, eu sou isso. Não. É dizer: Pai, eu sou fraquinha, eu sou cheia de defeito, eu
sou carne. Um dia eu estou mais assim, outro dia eu me sinto mais crente. Mas quando o Senhor está comigo, Pai, eu me sinto forte. Eu me sinto segura. Quando eu acho que tudo vai naufragar, eu vejo a tua mão estendida a me levantar. Sabe, você consegue enxergar as pequenas coisas. E aí, no 15, então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos dos persas, que nenhum dito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ainda que ele fosse um rei, ele não podia mudar um decreto que ele já tinha decretado. Então, já era para Daniel, né? Não. 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, presta atenção nisso: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O mesmo rei que ia lançar ele ali na cova, disse: ó, o teu Deus, que continuamente tu adoras, vai te livrar. Até ele creu. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi à pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com uma voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrá-lo dos leões. Até o rei não dormiu a favor de Daniel. Até o rei jejuou por causa de Daniel, porque sabia quem era Daniel. Quem é você no reino? No reino espiritual. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Aleluia! O Senhor fechou a boca do leão. É muito fácil olhar aqui e falar: nossa, que legal, fechou. Mas se aparecer um bicho aqui, uma barata, que seja, a gente já teve. Imagina um leão faminto. Que a Bíblia fala que quando o rei, ele decretou que aqueles que foram contra Daniel, eles fossem lançados lá. E antes que eles chegassem lá no fundo, o leão já tinha devorado, esmiuçado. O que é que o teu Deus não pode fazer? Ele não pode te curar? Ele não pode te tirar dessa situação? Ele pode. Ele pode abrir uma porta onde não tem parede? Ele pode. Ele pode manter um templo, ainda que as pessoas não dizimem. Ele pode manter aberto? Ele pode. Ele pode te fazer sorrir mesmo em tempos difíceis de escassez? Pode. Nosso Deus pode todas as coisas. E é ela que nos fortalece. E é ela que nos traz a esperança quando não vemos solução. Então por que duvidar? Então por que ficar longe? Ei, o Senhor nos convida a partir de hoje
Eu não sei como está a sua vida perante ao Rei. Só sei que há um decreto. Tem decretos que ainda a gente não sabe, mas já tem muitos contra o povo de Deus. E o Senhor nos traz um alerta. Levanta a igreja. Vamos tomar nossa posição de soldado. Mas eu ainda nem conheço direito esse rei. O Senhor te está dando a oportunidade de se achegar a Ele. A um Deus que, ao mesmo tempo que Ele é muito grande, Ele é muito simples. Que uma só palavra não se passa despercebido aos olhos dele. Ele tem vitória para você. Mas Ele quer ver em seu coração a disponibilidade e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa, me envia, faz, me sustenta. Sabe, Daniel passou daqui e disse: agora eu estou sossegado, eu vou sentar na rede e estou salvo. Não. E o Senhor dava revelações. E o Senhor trouxe muitas coisas para a vida de Daniel. Não parou aqui, nem começou aqui nessa história. Mais à frente, Daniel, ele orou por 21 dias. E aí foi quando o anjo se apresentou a ele. E eu queria só ler essa parte para a gente finalizar. Eu achei tão interessante. O anjo se apresentou no capítulo 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que se aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, orações. E eu vim por causa das tuas palavras, orações. Você está entendendo? Um anjo se apresentou a Daniel. E Daniel ali, ele perdeu as forças, ele estava desfalecendo. E aqui no 19, ele continua e diz assim: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Está vendo? Desde o primeiro dia que Daniel se aplicou em seu coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus, tudo que Daniel orava, Deus ouvia. E Daniel não é diferente de mim, de você, meu irmão. Desde o momento que você aplicar no teu coração a compreender, a se humilhar perante a Deus, vão vir respostas que você vai dizer. Você vai dizer: meu Deus, isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. É isso que o Senhor nos traz essa noite. A despertar, a ser mais com Ele, a se humilhar mesmo. Porque quando nós entendemos isso, favores que nem merecemos, que a graça, ela recai sobre nós. E aí você vai ver o sobrenatural. Aí você vai andar sobre as águas. Aí você vai ver morto ressuscitar depois de 4 dias. Você vai ver o mar se abrir. Você vai ver o sobrenatural. Então não tema, ainda que os dias for difíceis daqui para frente.
seu decreto vem do alto. E Ele te garante uma vida com abundância de alegria para aqueles que amam a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas de Jesus.